Oi, eu sou a Fernanda Siqueira. Estamos aqui para mais uma sessão falando sobre os mitos e verdades do autismo. Autistas são super inteligentes. Mito. Por que isso é perigoso? Romantiza a condição autista, porque é visto como se o autista fosse super gênios. Apaga também as dificuldades reais, né, das funções executivas da pessoa autista, das dificuldades sensoriais, da rigidez cognitiva, cria expectativas impossíveis, faz diagnósticos serem negligenciados, ignora a diversidade do espectro. A autista com inteligência alta, média e baixa. Verdade, isso é verdade. O espectro autista, então, ele vai abranger uma gama, assim, muitas capacidades cognitivas, né? Não se limitando a um único nível de inteligência, até porque a inteligência, ela não é apenas a inteligência intelectual, ela pode ser uma inteligência artística, ela pode ser uma inteligência social, ela pode ser uma inteligência emocional, e assim, são vários níveis de inteligência, né? Há autistas com deficiência intelectual? Verdade também. A deficiência intelectual é uma comorbidade muito comum no espectro autista, né, no TEA, e pode ocorrer em conjunto com um diagnóstico de autismo. Normalmente, autistas de nível 3 de suporte costumam também ter deficiência intelectual. Há autistas superdotados, mas são minoria. Verdade. Hoje a gente, com os estudos, né, de superdotação, altas habilidades, autismo, a gente vê o quanto que, como a pessoa superdotada, até isso vai ser um tema de uma próxima sessão, porque tem características muito parecidas e aí se confundem. Às vezes a pessoa não é autista, mas ela tem a superdotação, né? Então, existe a questão da dupla excepcionalidade, né? Porque quando a gente fala que a pessoa é autista e superdotada, a gente está falando de uma dupla excepcionalidade, né? Ela existe, porém ela não é tão frequente do que as faixas, né, ali dentro da média. Por incrível que pareça, nem todo autista, já que a maioria das pessoas da sociedade encara isso, né? Nossa, vocês são super inteligentes, né? Vocês são super iluminados, né? Aí não é bem assim. A realidade não é essa. Autismo não determina QI. Verdade também. O diagnóstico do autismo não prediz automaticamente o nível de inteligência de uma pessoa. Ela pode ter até o nível de QI, né? Que aí é já mais de uma inteligência, né? Racional, lógica. Pode ter baixa, né? Então não tem como falar porque ela tem uma inteligência baixa, ela não é autista, ou tá na média, não é autista. Na minha avaliação neuropsicológica, foram 4 níveis ali que eu fui avaliada. 2 deram acima da média e 2 deram dentro da média, mas no geral eu estou dentro, tenho um QI dentro da média. Mas isso é dentro da inteligência convencional, vamos dizer assim. Eu não avaliei os outros tipos de inteligências. QI não determina autismo, verdade, né? Então isso não é um critério até de diagnóstico, né? Tanto é que em uma das outras sessões que eu gravei aqui, né, que eu mostrei para vocês, eu falo um pouco do DSM-5, como é feito o diagnóstico. A inteligência alta não elimina sofrimento. Verdade. Até porque pessoas superdotadas vão tirar até o autismo da jogada. Também tem um nível de sofrimento intenso, porque como eles têm uma habilidade de compreensão, de entender determinadas coisas, ela vem com outras dificuldades junto. E aí, para estar num mundo em que também não sabe, principalmente escola, né? Crianças, adolescentes, jovens adultos superdotados têm muito problema disso, porque como o mundo é feito para pessoas dentro do normal, né? Bem entre aspas,
não tem as adaptações necessárias para realmente poder estar ali ensinando e fazendo com que a criança, o adolescente, o jovem se interesse por esses conteúdos. E aí se torna chato mesmo. E para pessoas autistas a mesma coisa. Eu sempre brinco, né? Eu sou psicóloga educacional também, então eu estou em escolas. E o que eu vejo quando eu vejo todos os elementos ali de ensino, de educação para melhorar a aprendizagem das crianças autistas, por exemplo, eu vejo todos aqueles recursos, eu falo assim, gente, o mundo seria incrível se o currículo estivesse voltado para ensinar desta maneira, porque as crianças neurotípicas, elas teriam muito mais ganhos, porque a forma de ensinar é muito sensorial, é concreto, é mais divertido. Tem o limite de tempo também, porque cansa, né? Cansa a mente também fazer atividades repetitivas. Porém, se fosse, né, colocado a inclusão de uma forma assim geral, vamos colocar a mesma metodologia para as crianças neurodivergentes e colocar para as neurotípicas também, funcionaria super bem. Então, assim, tudo que é voltado para a questão da inteligência, que as pessoas costumam olhar para as pessoas autistas, não é que elas não sejam inteligentes, mas o como é colocado é como se elas fossem, uau, os gênios, né? Vão descobrir alguma outra coisa, igual Albert Einstein e outros gênios da história. E não é bem assim, porque se você coloca isso como algo uau, para a pessoa que não é, que ela não se encaixa, ela já não se encaixa no mundo típico. Aí você coloca ela dentro dessa super inteligência genial. Ela vai se cobrar. Assim, mas eu não sou, eu não dou conta, eu não consigo. Não é que eu não queira, eu só não consigo alcançar esse nível. E pessoas autistas, elas têm um nível de autocobrança gigantesco. Sim, gente, toda pessoa se cobra. Que bom, né? Porque se as pessoas não se cobrassem, elas não evoluiriam, né? Elas se manteriam ali estagnadas, paradinhas. Porém, pessoas autistas, elas se cobram muito mais, né? Elas se exigem mais até mesmo pela própria questão da rigidez cognitiva, né? Então, assim, para evitar esses tipos de falas, né? Que às vezes a gente repete sem perceber, né? Eu até um tempão atrás, antes de realmente estudar de uma forma mais aprofundada sobre o autismo, eu também repeti essas falas, né? Afinal de contas, a gente está nessa sociedade, não é porque eu sou psicóloga que eu também não reproduzo essas falas. Só que aí eu tive uma escolha. Eu vou estudar para melhorar os pacientes que estão chegando até mim com diagnósticos tardios. Então eu fui estudar porque eu não entendia, porque o progresso do meu paciente não estava evoluindo. Então vamos estudar, vamos entender, vamos buscar. Então eu sempre fui muito autodidata, né? Eu não sabia que eu era. Até eu começar, opa, eu me reconheço nesse lugar, então eu gosto de estudar. A forma como eu estudo e absorvo o conhecimento é diferente de uma grande maioria das pessoas, porque eu sou muito boa em analisar padrões. Então, numa leitura, num vídeo, eu consigo pegar coisas, principalmente de coisas que eu me interesso muito, que é do meu trabalho, é minha área de interesse também, que a gente fala do hiperfoco. Então, esta sessão de hoje é justamente para auxiliar vocês a não ficarem repetindo, porque para quê? Qual é o sentido? Às vezes eu acho que vocês, talvez, que falem isso, até mesmo eu que já falei isso, acham que isso é um elogio. Ou falar, você nem parece autista, você acha que você está elogiando. E na verdade não é um elogio para a pessoa autista. Para você até pode ser, mas para a pessoa autista não é. Muito pelo contrário, ela vai levar aquilo como uma cobrança, como uma invisibilidade do transtorno dela, como uma invalidação do diagnóstico. Às vezes, eu mostro meu crachazinho aqui, falo assim, olha, você não quer acreditar, tem aqui. Tem um laudo neuropsicológico, tem um laudo psiquiátrico, você tem algum conhecimento, que às vezes dá vontade da gente ser assim, só que se a gente fala dessa maneira mais rasgada, mais direta, porque é muito comum, eu consigo segurar a minha boca.
Isso eu consigo. A minha expressão vai mostrar que eu não gostei. Só que as pessoas às vezes não se atentam às expressões faciais do outro, né? Então, não é um elogio. Não dá para você que não fez psicologia, não fez neuropsicologia, que não estudou sobre o transtorno do espectro autismo em pessoas adultas, porque na cabeça das pessoas parece que autista é só criança. Essa criança não vai crescer nunca, ela vai continuar sendo criança, e não é assim, né? A criança cresce, ela se torna um adulto. Eu cresci, eu sempre fui autista, não sou autista agora depois do meu diagnóstico. É lógico, agora, algumas das minhas características autistas, elas estão mais em evidência porque agora eu sei que muita coisa que eu fazia, que eu segurava, era para me autorregular. Então, quando eu tenho essa conscientização, eu consigo ajudar melhor os meus pacientes, me ajudar até a minha psicóloga me ajudar também às vezes. Então, são coisas que a sessão de hoje foi mesmo para tirar um pouco esse véu que vocês colocam sobre o autista e achar que você está elogiando, que você está falando alguma coisa boa, para a pessoa não é. Então, mais respeito, mais consciência. E se você não tem certeza, às vezes é preferível que você não fale nada e vai buscar informação ou pergunta para a pessoa autista. Pergunta para a pessoa o que ela pensa, o que ela acha, como é para ela, aonde que tá os traços dela. Se você tiver uma proximidade com ela e tiver essa liberdade para falar, né? Não dá para você ver uma pessoa no mercado com um crachá e com abafador e você perguntar assim do nada para ela, porque ela não vai falar com você, né? Mas a questão do bom senso mesmo. Se você gostou da sessão de hoje, curta, comenta, compartilha, se inscreva e até a próxima, que eu vou continuar falando ainda sobre os mitos e verdades.